Cultural Escola de Línguas Millennium. Proton Editora. Olá, caros telespectadores do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Estamos iniciando mais uma vez um programa que vai tratar sobre assuntos que são do interesse de todos nós, porque nos vão ajudar a brecar um pouquinho a destruição que está acontecendo não só no nosso planeta, nas árvores, nas matas, nos animais, nos céus e nos mares, mas principalmente a destruição da civilização do homem e dele mesmo. Então, tudo aqui que nós dissermos vai ser de grande utilidade para a compreensão desse processo tão estranho que a humanidade está, de um suicídio coletivo. Fato que pouco a pouco, mais e mais pessoas estão tomando consciência. Dr. Kepp, bom dia. Olá, César. Olá, Ortiz. Olá. Nossa equipe da Stop está aqui hoje para falar do seu novo livro, né, Dr. Kepp? Gostaria de mostrar. O livro é Terra, o Planeta Ilusório. E eu tento colocar aqui uma ideia que vem lá de Agostinho de Hipona, vamos dizer, Santo Agostinho. Ele falava o seguinte, que como Deus é a realidade e Deus está fora do tempo e do espaço, então praticamente o ser humano, estando dentro do tempo e do espaço, está fora da realidade. Então não é só uma questão da destruição do mundo através de guerras, de destruição do ar, das águas, da terra. É também uma questão que o mundo, por si só, entrou numa fase de destruição, porque o que é, vamos dizer, tempo e espaço, quer dizer, o que é material, o que está dentro do organicismo, né? Na vida sensorial do ser humano, inevitavelmente caminha para o final. E se os senhores se lembrarem, um famoso pensador Heráclito, ele falava que não existia nem o passado, nem o presente, nem o futuro. Que praticamente a realidade estava no vir a ser. Então, o passado, como nós sabemos, já passou, não existe. O futuro está para vir ainda, dentro do tempo, né, que eu estou falando. E o presente, se você fala uma coisa agora, já passou também. Então, também o presente não existe. E com isso eu quero dizer o seguinte, que esse pensador, Agostinho, evidentemente ele era platônico, tomou as ideias da antiga Grécia, e essas ideias mostram que quando Deus, na concepção cristã dele, né, a unificação das ideias gregas com as ideias cristãs, como Deus criou o ser humano imortal, e nós não podemos negar que uma parte nossa é imortal, que nós estamos dentro do tempo e do espaço, mas também estamos fora dele. Por isso existem esses fenômenos de bilocação, de telepatia, de profecias, para pessoas que adivinham, que percebem os tempos futuros como seriam. Mesmo sonhos, né, Dr. Kepp? Que muita gente tem. Através da vida onírica, a pessoa pode sair do tempo e do espaço. Então existe uma série de fenômenos que provam que o ser humano também vive, ainda agora, apesar de estar em grande parte destruído, essa eternidade, né? Quer dizer, que o ser humano não está totalmente alijado fora do que é perene, do que é eterno. E é por isso que o ser humano não consegue ter assim uma satisfação muito grande com tudo que ele tem nesta vida no sentido material, né? No sentido organicista, né, Cláudio? Então essa ideia de Heráclito mostra isso, que no estudo que nós fizemos, que existe de fato uma deslocação do ser humano na existência que ele tem agora.
Podemos dizer o seguinte, viu, Cláudia? Que o ato é praticamente a criação. E o ser humano, por exemplo, saindo fora do ato, o ato é praticamente o lado essencial, é a existência do ser humano. Então ele saindo fora desse ato, então ele tenta chegar a realizar alguma coisa que ele não consegue. Daí o fato da ciência da física, da medicina, de todas as ciências que o mundo tem, tentar assim encontrar um caminho para a realização desse ato que perdeu. Quando eu falo o ato, eu falo no sentido da eternidade, daquilo que é necessário para o ser humano. Então o Aristóteles falou que nós caminhamos da potência para o ato. Quer dizer, que o ser humano, ele nasce mais imperfeito e com o tempo ele vai se aperfeiçoando até conseguir chegar ao ápice. Quer dizer, é um tipo de vida assim muito desenvolvida. É a mesma ideia do Charles Darwin, que o ser humano, com o tempo, ele vai evoluindo. Então que a própria sociedade evolui para o bem. Pega um crescimento constante, mesmo que o ser humano não faça nada. Daí a ideia, né? Que nós viemos, por exemplo, dos animais, e que com o tempo a gente vai se tornar assim meio deuses, assim, como se a própria natureza se encarregasse de tornar o ser assim perfeito. Então, através desse livro, como eu já falei, né, Terra, o Planeta Ilusório, eu mostro que é justamente ao contrário, que o ser humano ele foi criado no ápice. Então, no ato, no que existe de mais alto. E com o tempo ele foi, assim, desmoronando. Quer dizer, em vez de ser eterno, ele se tornou passadiço. Então, em vez dele entender tudo, ele não entende mais tudo. Entende pouco. Quer dizer, o ser humano, com o tempo, ele vai se tornando cada vez mais decadente, mais inferior. Então, em vez de evolução, o ser humano está numa involução, decaindo cada vez mais. E nós sabemos, né, que em todos os setores existe uma grande dificuldade de ser realizado. Por exemplo, na medicina, né? As doenças geralmente não são curadas. A única medicina que existe é a preventiva, quer dizer, a medicina que mais funciona. Então, na questão, por exemplo, das doenças, o ser humano, ele não é vítima de bactérias. Até as bactérias ajudam. Bactérias, como existem por si, são benéficas. Ajudam o próprio organismo a se fortalecer. Então, a medicina, usando medicamentos que ataquem as bactérias, então ataca também o organismo, que não pode, assim, se fortificar, e a pessoa perece, a medicina alopática. Cláudia, você acha que a realidade não existe? Eu acho que quando a gente fala sobre o fato de nós estarmos vivendo numa realidade ilusória, uma pseudo-realidade, nós caímos no tempo, no espaço, num mundo praticamente que só material, nós morremos, nós adoecemos, isso seria a pseudo-realidade. Mas a verdadeira realidade, o essencial, é o que nos liga à beleza, à verdade, à bondade, a Deus, a tudo que é eterno. E foi justamente essa realidade que nós cortamos e nós não queremos, assim como que retornar a ela. Quer dizer, eu acho que a partir do momento que nós nos conscientizarmos que 90% pelo menos do nosso ser é ligado diretamente a essa realidade imaterial, a realidade psíquica mais interior, como o senhor diz, que é ligada a valores indestrutíveis, a experiências indestrutíveis, mas pelo fato de serem imateriais não quer dizer que não sejam reais. Então a gente pode completar dizendo o seguinte, que tempo e espaço foi devido à negação que o ser humano fez ao eterno, a Deus.
que o ser humano não aceitou a criação divina. Então, não aceitando, então ele destruiu a imortalidade. E essa destruição, então, fez com que houvesse tempo e espaço para o ser humano, que são pseudo-realidades. Então, nós deixamos essa verdadeira realidade, que é toda a beleza, que é toda a verdade, que é todo o bem, nós deixamos para trás e vivemos agora no mundo fictício. Agora, eu gostaria de perguntar ao César, o que o senhor acha da entropia? Eu achei interessante porque a entropia ela é uma lei da física, né, da termodinâmica, e eu acho uma lei assim invertida no seguinte aspecto, de que ela define tempo, a variável tempo, com o aumento da entropia. Então, quer dizer, tudo no universo vai para a degradação. Por exemplo, uma árvore ela nasce, cresce e ela tende à morte. Tudo tende à corrupção, à morte, tudo envelhece. Então, no nosso mundo, no mundo do tempo e do espaço, que nós estamos acostumados a experimentar sensorialmente, tudo vai para a degradação. Isso seria a entropia. No entanto, o que eu acho muito curioso disso é que essa variável tempo vem dessa definição, que na medida que os sistemas todos do universo tendem à desorganização e à morte, isso indica que o tempo passa. Agora, o que eu acho curioso que o senhor escreve nesse livro aí, é que o senhor identifica, pelo que eu entendi, essa variável tempo com o fenômeno da projeção psíquica. Então, o ser humano, ele mostra que ele é muito patológico, muito doentio, quando ele está no fenômeno da projeção. Então quer dizer, ele está exteriorizado, né? Totalmente exteriorizado. Então, nesse processo, ele vê não só o bem dele, como o mal dele vindo de elementos exteriores. Então, ele está sujeito a essa entropia. Então, essa entropia não é simplesmente uma lei sensorial, mas principalmente uma lei psíquica, que o senhor já começa o livro já dedicando ele ao Freud também, dizendo que esse instinto de morte que o Freud falava seria essa entropia, que o senhor vem falando ultimamente. Então, a gente pode dizer o seguinte, né, que o ser humano, negando a situação dele de imortalidade, negando a situação dele junto ao Eterno, junto ao Criador, então ele se tornou no tempo e no espaço mais semelhante aos animais. Exatamente, É por isso que o ser humano briga, faz guerra. O animal geralmente tem o espaço dele. E outro animal que entra ali é atacado. E o ser humano fez a mesma coisa, ele faz o espaço dele e não deixa ninguém entrar. Daí o nome de egoísmo, egocentrismo. Então não existe apenas uma destruição que o ser humano faça por conta dele. Além dessa, vamos dizer, a própria natureza que ele se forçou a viver está numa destruição contínua. The party's pretty boring until she approaches. Single, blonde, lovely blue eyes. I want to have your children, she says. You don't understand a word. Now don't you wish you'd learned English? Aprenda a lidar com as doenças orgânicas e psíquicas com a ajuda da medicina psicoenergética, medicina psicossomática trilógica, saúde integral, de Cláudia Pacheco e outros autores. Confira neste novo lançamento da Próton Editora. César, você estava falando a respeito de espaço, tempo e entropia. Então você está se referindo diretamente ao mundo dos 5 sentidos.
Exatamente. E é justamente esse mundo dos 5 sentidos que o ser humano está mais agarrado. O que ele come, o que ele bebe, as drogas que ele consome, o corpo que ele tem, se ele tem dor no corpo, se ele não tem dor no corpo, se tem sensações prazerosas no físico ou não. Inclusive há uma teoria de Maslow, um psicólogo americano, que fala sobre a escala das motivações. Isso é muito utilizado em empresas. E, de acordo com Maslow, a tendência natural do ser humano é subir na escala de motivações, começando pelas primeiras necessidades básicas e depois vai subindo. Então, por exemplo, primeiro necessidades de alimento, coisas assim bem fundamentais, depois afeto, né? Depois econômicas, depois afeto, sociais, etc., até necessidades espirituais como as últimas, desde que as primeiras estejam satisfeitas. Porque se o ser humano não tiver as necessidades fundamentais sensoriais satisfeitas, ele não vai evoluir pelas necessidades espirituais. O que o senhor pensa nisso? Bem, eu acho que já de início isso demonstra uma ideia invertida, porque a gente vê claramente que se o indivíduo ele não presta atenção na vida psíquica dele, o sensorial não funciona apropriadamente. Isso nós podemos ver claramente com indivíduos muito patológicos, que os sentidos deles não funcionam. Então não é pelos sentidos que a pessoa vai adquirir um certo equilíbrio psíquico, né? Então, o senhor vê mesmo, né? A pessoa que come muito geralmente tende a ser obesa. Tende a ser o contrário. Isso, a pessoa que tem muita satisfação no sentido assim materialista do dinheiro, é um indivíduo avarento, ou tem muito apego a isso, ele também é um indivíduo muito doente, né? Assim como o indivíduo muito erotizado, ele pode ser, às vezes, até um maníaco. E muito frequentemente. Então, César, o materialismo, ao contrário do que os religiosos falam, as pessoas pensam, não seria um ataque a Deus. O materialista ataca a si mesmo, seu próprio corpo, inclusive. Exatamente. Uma pessoa que ele é ligada aos instintos sensoriais, ela seria uma pessoa assim que se priva da vida psíquica, da vida interna. Então, na verdade, ela está atacando o aspecto essencial dela, né? Então, e muita gente não sabe nem o que é isso. Quando a gente fala, por exemplo, às vezes um cliente vem para análise e começa a ser analisado, então eu falo sobre a vida psíquica. O que aquele fato, por exemplo, uma briga com o marido, uma coisa que o irrita, representa na vida dele interior. E ele fala vida interior, mas o que é isso? Vida psíquica? O que é vida psíquica? Então, o senhor está falando aí que a pessoa se priva da satisfação psíquica. Exatamente. Então, Kepp fala nos livros dele que o ser humano é 90% psíquico e 10% sensorial. Físico. Então, a vida do ser humano é uma desgraça por causa disso. Ele está totalmente insatisfeito. Um vazio existencial. Exatamente por essa razão que ele está sujeito a essa lei da entropia. Ele tende à autodegradação pela uma conduta exteriorizada, voltada à satisfação dos instintos, né? Para explicar assim para os nossos telespectadores, assim brevemente, o que seria entropia? A entropia é a lei da física que diz que todo o universo tende à perda de energia. Tende à perda da capacidade de realizar algum trabalho organizador. Então, por exemplo, a gente poderia ligar a entropia ao caos. Sim, o estado último seria o caos do universo, do ser humano, então, das coisas. O universo não veio do caos, ele caminha para o caos. Caminha para o caos segundo essa lei. Segundo essa lei. Isso. E o ser humano teria que caminhar também para o caos, obrigatoriamente? Não, porque isso está muito ligado ao que ele se sintoniza. Então, eu gostaria que você me explicasse, César, primeiro, se é reversível esse processo de entropia no ser humano, e segundo, você falou aí há pouco a respeito de uma ressonância, não é? De um processo de sintonia que o ser humano estabeleceria ou não com o Criador e com a eternidade, que isso que iria determinar a nossa continuidade, nossa perenidade ou o nosso extermínio. Exatamente, a sujeição à lei da entropia. O que seria essa sintonia? Como que seria isso? Bom, esse fenômeno da sintonia nós podemos entender melhor assim. Suponhamos que nós tenhamos 2 violões. Se eu toco, e esses 2 violões estão afinados, se eu tocar a corda de um deles, a mesma corda do outro começa a vibrar. Então esse fenômeno se chama ressonância. Existe uma simpatia, né? Uma identificação
as duas cordas. Então existe uma transmissão de energia de uma para a outra. Esse fenômeno, ele não é um fenômeno puramente limitado ao físico, ao sensorial. Ele ocorre principalmente a nível psíquico. Entende? Então, se eu tiver sintonizado com uma fonte psíquica, com a minha vida psíquica, então eu automaticamente extrairei energia dessa fonte superior que alimenta tudo, o que nós chamamos o Criador, né? Então esse conceito bonito de que o universo seria como uma orquestra, toda ela que deveria funcionar em sintonia com o seu maestro, isso tem um fundo de realidade não só poético, né, mas Sim, físico. Exatamente, energético, eu diria. Energético. Tem um fundo energético. E então, é por isso também, César, por causa desse processo de identificação, de afinidade, de transporte de energia, ou de, nem sei se seria transporte, porque aí é uma questão de vibração interna, então não tem movimento, né? Fora do tempo e do espaço. Exatamente. Mas existe uma certa afinidade, por exemplo, entre uma pessoa e outra, uma identificação. Então, depois de algum tempo, elas passam a falar do mesmo jeito, elas ficam até parecidas fisicamente, elas olham parecido, elas atendem o telefone parecido, não é? Exatamente. Sabe que eu tenho um cliente que me perguntou outro dia se haveria alguma utilidade nele se ligar a figuras de santidade, por exemplo, ou heróis ou santos da história. Então, de acordo com a sua explicação dessa física trilógica, é bom que a pessoa tenha entenda, modelos, conheça, se identifique, goste de pessoas assim. Modelos de pessoas que procuram o bem, porque são pessoas que vivem mais a vida psíquica. Então, trocando em picadinhos para os nossos telespectadores. O ser humano, então, seria como que um elemento integrador da eternidade, da energia essencial, eterna, e do mundo físico. Mas se o ser humano não está sintonizado com o eterno, Exatamente. se ele está cortado com essa fonte energética, ele deixa de receber, inclusive de transmitir, emitir para a natureza. Exatamente isso. Muito obrigada. Nada. Há pouco nós estávamos aqui conversando com César Sós, que é o estudioso da física trilógica e da metafísica, e agora eu gostaria de perguntar para o Fabrício Bilhotti, que é músico e professor da Millennium, e ele está justamente fazendo uma pesquisa de como a música pode ser utilizada no sentido de construir o ser humano ou de destruí-lo. Então, Fabrício, o César estava dizendo que num processo de sintonia, de identificação, a pessoa passa quase que a se comportar e a ter uma existência semelhante com aquele objeto com o qual ele se identifica. Você acha que a música ela tem servido mais para um mecanismo de construção da juventude? Ou o que você acha disso? Bom, é um argumento bastante complexo. Vamos dizer que hoje, um pouco a situação da música moderna, eu acho que mostra mais uma tendência, em direção da entropia. Por quê? Porque, por exemplo, antes vocês estavam conversando sobre a questão dos modelos que, por exemplo, as pessoas seguem. E justamente, um pouco todos os tipos de música moderna, pop, rock, etc., são associados geralmente muitas vezes a modelos entrópicos. Figuras satânicas, né? Satânicas, demônios. Exatamente. Sobretudo esta coisa é uma coisa que acontece com mais frequência em música mais ligada tipo heavy metal, rock pesado, assim. Justamente tem pesquisas que mostram, por exemplo, como vamos dizer, este tipo de música é mais ligado ao lado emocional. Estimula mais as emoções, mas emoções, vamos dizer, descontroladas. E, por exemplo, uma pesquisa mostra como foram consideradas 700 canções muito famosas desse gênero, heavy metal, hard rock, e 50% dessas canções falam de homicídios.
35% dessas canções falam de satanismo e 7% de suicídio, aliás. Então, por exemplo, pesquisas feitas nos Estados Unidos, várias universidades, etc., mostram justamente como esse tipo de música leva a pessoa, por exemplo, à agressividade, ou a depressão também. Então, quando terminam esses concertos, é muito frequente, né? Uma porção de agressões e pancadarias e mortes e suicídios. Isso é muito frequente. É muito frequente, reações violentas, aliás, pessoas também que bebem muito, vão a concertos já tomando drogas, etc. Então é muito ligado, vamos dizer, um estilo de vida que é muito ligado, vamos dizer, a uma autodestruição. Fabrício, por que a juventude aceita com tanta facilidade tudo isso? Justamente porque a juventude é mais, vamos dizer, ligada ao sensorialismo, eu acho. Então, a juventude só ou o ser humano? O ser humano em geral. Procura fora o que ele deveria procurar dentro. Então ele não procura mais na própria interior, na própria vida psíquica a solução do problema, mas procura em modelos esta solução. E muitas vezes os modelos não são. Então nós temos que convir que o ser humano ele já tem no próprio íntimo dele, inconscientemente, uma atração especial para a autodestruição, para que Kepp chama de entropia. E parece que os meios mediáticos, as empresas grandes de comunicações, de música, de artes, elas tiram vantagem, tiram partido dessa patologia, dessa fraqueza do ser humano. Até o próximo programa.